Estamos de volta, esse é o noticiaboa.com. Hoje nós estamos iniciando uma série de matérias a respeito, que logicamente matérias com entrevistas, de personagens que nos contam, cada um do seu jeito, no seu tempo, como surgiu a UFMA. Por que a UFMA está naquele pedaço ali? Por que ela está? O que foi? De quem era aquele espaço? E por que a UFMA foi criada? Existe alguma organização que cuida da UFMA? Que organização é essa? Quem são essas pessoas? Na semana passada, nós tivemos uma conversa boa e longa com o padre Abraão, que é dirigente do IESMA. E lá ele abriu parte daquele acervo para mostrar uma série de curiosidades. Entre elas, a ata da reunião que cria a Universidade Federal do Maranhão. Foi com ele também que eu soube que há uma tese de mestrado de 2004 da professora Paula Sônia de Brito, intitulada A Luta do Bispo Dom José de Medeiros Delgado por Educação Escolar para Todos. Então não é um fenômeno apenas local. Isso aconteceu lá para os lados do Rio Grande do Norte. Em 2004 essa tese foi defendida. Mas nós vamos saber como é que foi essa história a partir de agora. Vamos então ao início da conversa com o padre Abraão, que nos contou o início exatamente, uma espécie de registro de nascimento da Universidade Federal do Maranhão por uma inspiração de Dom José de Medeiros Delgado. Vamos conferir. A história da Universidade do Maranhão começa com a chegada aqui na década de 50 do arcebispo Dom José de Medeiros Delgado. Chegando aqui, ele, vendo a situação dos maranhenses, incomodava ele que os maranhenses não tinham dentes, os dentes eram podres. Então ele diz, nós precisamos pensar cursos que possam formar pessoas para ajudar as pessoas a cuidar de si mesmas. E aí, vendo uma série de realidades e não tendo cursos superiores, então ele pensou, como na boa tradição da universidade, que tem a sua fundação na igreja, e aqui não tinha uma universidade, então ele pensou em criar uma universidade para formar os profissionais que iriam fazer o Maranhão desenvolver-se. Para isso, ele então chamou as lideranças, as pessoas que pensavam na época, e as instituições que já existiam. Então existia uma escola de odontologia, uma faculdade, existia uma escola de enfermagem, existia a Academia Maranhense de Letras, reunia alguns intelectuais, e uma escola de direito, se não estou enganado. Então ele chamou todo mundo, reuniu essas instituições para fazer a universidade. Então foi criada essa Universidade do Maranhão, chamada de UMA. Para criar essa universidade, a legislação exige que tenha uma mantenedora. E aí foi criada a SOMAX, que é a Sociedade Maranhense de Cultura Superior. Então, a primeira ata, né, da SOMAX, lavrada, esse é o primeiro livro de ata. Né? E aqui nós temos, né, no dia 29 de janeiro do ano de 1955, foi criada, na nossa capital, a Sociedade Maranhense de Cultura Superior, SOMAX, que se rege pelo Estatuto. Então, foi criado o Estatuto, foi registrado e criada esta Sociedade Maranhense de Cultura, ela se torna a responsável por manter a universidade que seria criada no ano seguinte. Então, a SOMAX é do 55, em 56, então já foi criada a Universidade do Maranhão. É uma associação civil, né, ela não é religiosa, ela é civil, com um estatuto civil, com finalidade, porém, religiosa. E por que a finalidade religiosa? Então, a finalidade dela era manter um museu, uma biblioteca e uma universidade. Foi criada, de fato, a Universidade do Maranhão, que abriu seus cursos, abriu novos cursos, e ficou sob responsabilidade da igreja até final da década de 60, 1960, quando, passando por uma forte crise econômica, financeira, aí Dom Delgado pediu que fosse criada uma fundação, uma outra fundação, uma fundação pública para manter a universidade. E aí foi criada a Fundação Universidade do Maranhão, que assumiu a gerência da Universidade do Maranhão. Então, esse processo começou em 69.
a passagem da universidade, que não se chamava católica, mas era uma universidade católica, porque, por exemplo, o cônego José Ribamar Carvalho foi um dos reitores. Pouco a pouco ela foi podemos dizer assim, laicizando, e ela saiu então do domínio da SOMAX, passando para a Fundação Universidade, que mantém até hoje a nossa Universidade Federal do Maranhão. E aí a SOMAX doou todo o patrimônio que ela tinha, os cursos e também o seu patrimônio de terras, que é toda aquela região ali do Bacanga. Né? Tinha sido doada anteriormente para a sociedade pela Assembleia Legislativa para ter essa universidade. Então, a SOMAX recebeu da Assembleia como doação, depois ela doou para a Fundação, para a Universidade Federal do Maranhão. Tem um acordo, tem um termo de doação para fins universitários. Suponhamos que a universidade um dia dissesse, nós não precisamos mais dessa área. Então, ela devolveria naturalmente para a SOMAX. Então, para dizer, a doação ela é feita desta forma. Enquanto existir a universidade, será da universidade. Tanto é que hoje a Universidade Federal do Maranhão mantém no seu conselho diretor 2 membros da SOMAX. Eu e o meu vice-diretor somos membros do conselho diretor da UFMA, por causa dessa relação. Eu conversei também com o Padre Abraão sobre uma outra instituição que é o IESMA. Funciona ali na Rua do Rancho, atrás do Centro de Formação de Líderes, ou atrás ali onde você viu. Quem foi para os festejos de Santo Antônio, viu do lado esquerdo o Centro de Formação de Líderes, não é? Um seminário que agora vai passar por uma reforma necessária para resgate também histórico daquele espaço, que foi um espaço onde o Papa João Paulo II esteve. Ele poderia ir para outro local, para a casa do bispo, para o hotel, não. Ele quis estar ali. E estão preservados, né, os locais, a roupa que ele utilizou, uma série de detalhes, a mesa onde ele fazia suas anotações, tudo isso vai ser preservado e vai ser transformado no museu. Eu quis saber também da própria criação do IESMA. E observem que IESMA e UFMA são irmãs, na verdade, essas duas instituições, porque elas são criadas e também administradas através do mesmo processo, que já foi citado nessa primeira parte na conversa com Abraão. E agora nos conta um pouco do IESMA. Como é que surgiu o IESMA e outras curiosidades? Vamos conferir a conversa que nós tivemos com ele nesse segundo momento. A SOMAX ficou algum período parada, mas aí em 76 ela foi reativada porque foi criada aqui a obra do Frei Alberto Mersmann, que é o patrono da nossa biblioteca, um curso de ciências da religião para formar as pessoas para ensinar a religião nas escolas. Naquele tempo o ensino religioso era confessional, não tinha professores, então foi formado. Aí começa o IESMA. Então, a SOMAX ela é resgatada de novo com uma nova, dentro da sua mesma filosofia, que é a educação, e aí ela começa novos cursos. Começou o curso de Ciências Religiosas, em 84 foi criado o curso de Teologia, em 86 foi criado Teologia e Filosofia Desmembrados. E aí, em 89, foi dado o reconhecimento de licenciatura plena em Teologia e curta em Ciências Religiosas, e quando vem a nova lei, em 96, a nova LDB, que tirou a competência do Estado para legislar sobre o ensino superior privado, aí a SOMAX ela vai se credenciar no Sistema Federal de Educação. Então, em 2002, a SOMAX começa a pertencer ao Sistema Federal de Educação, credenciando o antigo Centro Teológico do Maranhão, que tinha sido criado lá em 84, agora se chamará Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, o atual IESMA, que nós batizamos de Faculdade Católica, porque de fato é. Então, essa é a história, esses quase 60 anos, né, um pouco mais de 60 anos, quase, já mais de 60 anos, né, da nossa relação IESMA, SOMAX, UFMA, quer dizer, o ensino superior nesses 2 âmbitos. Hoje nós temos a universidade que temos o orgulho de dizer que nós criamos, né, que serve a todo o Maranhão, que faz um excelente trabalho, né, tem que crescer muito nos últimos 12 anos, né, de maneira assim maravilhosa, e temos o nosso pequeno instituto, que é especializado no serviço
né, para formar agente de pastoral, pesquisador. Hoje a gente já forma pesquisadores, nós temos mestres, doutores formados, encaminhados pelo IESMA para somar junto com os outros pesquisadores, né, da nossa sociedade maranhense. Deu para você se situar? Então, aos poucos nós vamos aqui resgatando essa história da UFMA. Talvez agora você entenda quando você passar pela UFMA e encontrar aquela inscrição que diz Campus Universitário Dom Delgado. Agora você entende a preocupação desse homem com a educação. E quem tiver curiosidades em procurar, por exemplo, a tese dele está em PDF, a tese dele não, a tese sobre ele, da Paula Sônia de Brito, tá? Se você colocar no Google Dom José de Medeiros Delgado, você vai encontrar inclusive uma visita realizada por um padre e os seus seguidores, que aconteceu em 2014, no dia 7 de dezembro de 2014, foi uma visita planejada pelo padre Enemias e seus discípulos, membros da paróquia do Divino Espírito Santo, da cidade 2000 em Fortaleza. Essa visita foi realizada ao túmulo de Dom José de Medeiros Delgado. Foi filmado com celular, as imagens não são assim muito legais e tal, mas é um registro. Eles fizeram essa visita a esse túmulo e é interessante para você que tem curiosidade. Quem tiver curiosidade também de saber um pouco mais sobre essa luta de Dom José de Medeiros Delgado pela educação, acesse, coloque por lá o mesmo nome no Google, Dom José de Medeiros Delgado, e você vai encontrar a luta do bispo Dom José de Medeiros Delgado, porque ele foi bispo lá no Rio Grande do Norte, tá certo? Por educação escolar para todos. A tese é de Paula Sônia de Brito e essa tese foi defendida em 2014, em que ela mostra toda essa luta desse bispo que foi alfabetizado por uma tia, não é? Ele foi alfabetizado por uma tia, ainda muito jovenzinho no interior, e a partir daí descobriu o gosto pela leitura e viu sempre na educação uma forma boa de transformar o mundo. Daí por isso essa homenagem, esse resgate histórico citado exatamente por Natalino Salgado, quando da instituição da cidade universitária Dom José de Medeiros Delgado. Ele nasceu no dia 28 de julho de 1905 na fazenda Timbaúba, município de Pombal, onde hoje é a cidade do condado no interior da Paraíba, mas foi em Serra Negra, no Rio Grande do Norte, que fez os seus primeiros estudos e foi alfabetizado por uma tia, ainda menino, por influência de leituras religiosas, decidiu ser padre e após muito esforço, Dom José Delgado entrou para o seminário arquiepiscopal de Nossa Senhora da Conceição, na Paraíba do Norte, em João Pessoa, em 4 de março de 1918, com apenas 13 anos, cursando o que é hoje o Ensino Fundamental 1. Há muito que se contar, mas eu vou deixar para os próximos programas, para que você saiba mais um pouco sobre Dom José de Medeiros Delgado, que dá nome à Fundação Dom José de Medeiros Delgado, que é um resgate histórico também. Só para você não esquecer, a Fundel, ou Fundação Dom José de Medeiros Delgado, é ela que administra a TV Nazaré e também a Rede Vida e as nossas várias redes sociais. Eu sou Robson Júnior, agradeço a sua atenção, você que nos acompanhou pela TV Nazaré e você que nos acompanhou também através das redes sociais. Nós tivemos o que a gente chama carinhosamente do Zeca, que esteve aqui na câmera, trazendo as imagens, o Gleison fazendo pesquisa e produção, o James trabalha na edição de imagens. Até sexta-feira com mais um noticiaboa.com aqui pela TV Nazaré, canal 53. Até lá.